estamos na presença de um Deus que não cochila, não dorme, Ele não fracassa, Ele não esquece de promessas feitas para os seus filhos. E Ele deseja ser adorado por mim e por você. Eu quero convidar minha mamãe para estar adorando ao Senhor. E logo após essa participação musical, nós não vamos assistir a irmã Linda cantar. É a adoradora que vai adorar ao Pai. E nós vamos ser ministrados pelo Senhor. E depois o ministério de louvor vai estar nos conduzindo. Mais uma vez, ministério de sociabilidade. Deus recompensa em Cristo Jesus abundantemente todo o carinho, as mãos que se mobilizaram, os corações que se abriram e com certeza os bolsos que ofertaram. Muito obrigada em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com uma das músicas que o Senhor me deu. E quero dizer para você que chegou aqui nesta noite, talvez triste, abatido, mas não fique não, porque Deus já preparou um lugar muito especial para nós. E com certeza está muito próximo o dia de irmos para lá. Voar para o céu é o título da música que vou louvar nesta noite. Com Jesus vou me encontrar, junto com os querubins, a Deus vou glorificar. Lá não existe dor, nem também tribulação. Lá só existe alegria, paz e gozo e santidade em todos os corações. Por isso vou voar, além das nuvens vou encontrar com meu Jesus e reinar com o Senhor. Imensa alegria quando sua meiga voz ouvir, bem bendito do meu Pai, da grande ceia vou participar. Verei um grande rio, de sua água beberei, saciarei a minha sede nesta água cristalina e jamais sede terei. Por isso vou voar, além das nuvens vou encontrar com meu Jesus e reinar com o Senhor. Por isso vou voar, além das nuvens vou encontrar com meu Jesus e reinar com o Senhor. Amém? Tenha esta certeza que é para lá que nós vamos. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face,
Querido Deus, nós te adoramos e te louvamos nessa hora, porque somos gratos a Ti, ó Senhor, por Tua presença sobre cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por cada um que dizimou, que ofertou. Obrigado por cada qual, ó Pai, que se dispôs a adorar e a glorificar o Teu maravilhoso nome. Continua conosco, derramando a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, amém? Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos e obrigado por abrir a porta da sua casa e nos receber nesta noite. Você que está aí participando conosco deste culto de louvor e adoração ao Senhor. Aos que nos visitam mais uma vez, nós reiteramos a nossa gratidão, sintam-se todos abraçados em nome do Senhor. Queridos, nós queremos começar lembrando que no próximo domingo nós teremos batismos. Pela manhã teremos nosso culto da imersão, mais um culto de imersão, aonde teremos batismos, receberemos a nossa congregação ali do Arraial da Ajuda e teremos aqui uma grande manhã de celebração ao Senhor. Você, membro congregado, você que nos visita, você que nos ouve de casa, sinta-se convidado a estar aqui no próximo domingo às 9 horas da manhã. Teremos um momento de profissão de fé, onde veremos pessoas reafirmando a sua fé, confirmando a sua aliança com Cristo, descendo as águas batismais. Também naquela manhã teremos um momento de confraternização. Estão lembrados daqueles tradicionais encontros de família? Depois que os filhos casam ou crescem, vão embora, aí naquelas datas comemorativas ou especiais, a família se encontra na casa da matriarca, do patriarca, e aí é aquela festa, à mesa. Assim será domingo. Nós estaremos aqui recebendo a nossa filha, a nossa mais nova filha, que é a Congregação Batista ali no Arraial, e vamos terminar aquela manhã com um grande banquete. Será um almoço, vamos almoçar aqui no templo, todos, o nosso junta-panela, tá? O nosso junta-panela. Então, nós queremos lembrar que a data, para que você que vai almoçar conosco, confirme sua presença. É claro, nós precisamos, o Ministério de Sociabilidade precisa minimamente se organizar para esse momento, porque esse santuário vai se transformar, não é? Ele terá que ser preparado tanto para atender ao culto, quanto para atender a esse momento de confraternização, todos nós sentados à mesa, participando de uma bela refeição. Para isso precisamos saber quantas pessoas virão, e das que virão, quantas ficarão para o almoço. E como eu posso fazer isso, pastor? É simples, você pode fazer assinando uma lista, que está aí, correndo, não é? Grupo afora, os grupos de WhatsApp, nas transmissões aí, de listas, enfim. E se você não tiver acesso por algum motivo, procure o nosso Ministério de Patrimônio, Ministério de Sociabilidade, procure a irmã Davi, a irmã Elaine, né? Temos uma terceira irmã que não está aqui hoje. Procure esses irmãos para dar o seu nome. Você vai assinar uma lista. Nessa lista você vai escolher o que trazer, né? Vai escolher o que trazer. Tem lá vários pratos e você poderá escolher um dos pratos e trazer, tá certo? No próximo domingo, para esse momento de confraternização. Também queremos lembrar da nossa campanha, dos nossos carnês em prol da reforma das nossas longarinas. Graças a Deus, fechamos um grande negócio, fomos abençoados. O irmão já conhece os detalhes, mas ainda nos falta um certo valor, que não é pequeno. Com toda a entrada que já demos, com todos os carnês já distribuídos, ainda falta. Então, por favor, você que quer contribuir com essa campanha, você vai procurar o Ministério de Patrimônio e Sociabilidade, né? Está ali o irmão Davi, está ali o irmão Marcones, está ali em algum lugar ali o irmão Olavo. Procure um desses irmãos, eles vão dizer como você pode contribuir. Eu já vou lhe adiantar. Você vai pegar um carnê voluntariamente de 3 parcelas, e você vai dizer de quanto serão as suas parcelas. Pastor, eu quero dar
dar 3 ofertas de R$50, 3 ofertas de R$10, 3 ofertas de R$1.000, 3 ofertas de R$100. É o seu coração, é a sua liberalidade. Setembro, outubro e novembro, porque nós teremos 3 faturas, 3 boletos para pagar, que não serão pequenos. E aí fizemos pela fé, e nós cremos que até o final de tudo, essas longarinas estarão aqui pagas para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Mas antes ainda de abrir a palavra do Senhor, a irmã Márcia já estendeu a gratidão dela. Ela fez aniversário na sexta-feira, 46 aninhos. Amanhã temos um outro aniversariante, como amanhã é segunda-feira, não é dia de culto. Eu quero antecipar aqui esse momento para orarmos por ele, que é o irmão Davi Nunes, que amanhã estará completando mais um ano de vida, né? Ele, eu arrisco que ele deve estar fazendo a mesma idade que eu. Ou ele está fazendo 49 ou está fazendo 50. Mais novo não é possível que ele seja. Então eu quero convidar o irmão Davi aqui à frente, a irmã Márcia mais uma vez, para que oremos por ela. Alguém mais aniversariou durante a semana? Ou estará aniversariando pelo menos até quarta-feira? Porque quinta é dia de culto, né? Quem vai aniversariar quinta-feira, venha no culto e vai ter a exclusividade de no seu dia ser chamado aqui à frente. Se houver mais alguém ou até visitante, venha nos dar a alegria de participarmos desse momento da sua vida. E Davi está dando um de mal entendido, brincando com o filho dos outros, na hora dessa. Davi, vem para cá, meu querido. 40 anos. Não, 49. Mais novo do que eu não pode ser. Não pode. Não admito que seja. Por favor, meu querido. Se for mais novo, não precisa me humilhar não, tá? Não precisa dizer a idade não. Só diga a idade se for mais velho. Ou igual. Vamos orar pelos nossos irmãos, agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor, que amanhã vai colher mais uma flor no Jardim da Existência. Um cravo na existência. E a irmã Márcia que colheu uma flor da existência. Ele sabe porque eu estou falando isso. Vamos ficar todos em pé. Nós queremos dedicar para os nossos irmãos a palavra de Deus que diz assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos conceda a paz. Vida longa, né? Que Deus abençoe a vocês e ajamos. Vamos orar? Põe as suas mãos para cá e vamos orar pelos nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pela pessoa bendita de Jesus, o teu amado Filho, e queremos agora ó Deus eterno, congratular com os nossos irmãos por esta data importante, o dia do seu aniversário. A irmã Márcia, que na sexta-feira completou mais um ano de vida, como igreja, nesse santo lugar, nós a abençoamos e oramos por ela. A vida de Davi, que amanhã vai completar mais um ano de vida, ó Deus, que o Senhor seja sobre o seu servo, sobre a sua vida, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam prósperos, abençoados, tenham uma vida, ó Deus, longa, mas sobretudo de qualidade na tua presença, colhendo muitos frutos de uma semeadura de fé, de justiça, de honestidade, de esperança, que eles sejam luz do mundo e sal da terra, e vivam para cumprir os teus propósitos, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vamos ter uma outra oração, agora intercedendo, me lembrei aqui enquanto orava, pela nossa pequenina, Lara não, me ajuda. Laura é a filhinha da irmã Débora e do irmão Maicon. Ela sofreu um acidentezinho há uns dias atrás, doméstico me parece, no dedinho, e aquilo que parecia ser uma coisa muito simples, na verdade complicou. Ela está internada aqui no Navegantes, está 48 horas de observação, tomando uma enxurrada de antibióticos, e pedimos a Deus que esses antibióticos façam o efeito esperado, porque não fazendo, ela terá que sofrer uma cirurgia, talvez a amputação do dedinho, de parte dele, meus irmãos, a infecção está no ossinho, na parte óssea. Então nós precisamos orar por um milagre, amém? Vocês creem no milagre? Quantos milagres aqui não foram testemunhados? Então vamos orar. É uma criança, é muito pequena, não entende, não sabe por que está passando por isso, além da dor física, certamente, uma marca como essa, em uma idade tão pequena, tão tenra, com certeza não vai ser nada agradável para pais, para a família, para os amigos e para ela quando tomar consciência.
do ocorrido. Então vamos orar, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Dê as suas mãos aí, por favor, a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que ninguém ama mais a Laura que Jesus, né? Mais do que os seus pais. Então vamos clamar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua presença em oração, porque cremos no poder da oração, cremos no poder que há no nome de Jesus de Nazaré, este nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor disse quando aqui esteve, e deixou esse legado para a sua igreja: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o Senhor disse: em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês pisarão em serpentes e escorpiões. Meu Senhor, foi o Senhor quem disse, olhando para uma criança: não as impeçais de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Nós queremos orar baseados em tua palavra, pela nossa pequenina Laura. Queremos rogar que a tua mão forte e poderosa se estenda sobre ela, paralisando toda a infecção, não importa que nível esteja, aonde esteja. Nós cremos em um Deus que paralisa o mal, que não deixa o mal avançar. Ela é uma inocente, e o Senhor é a favor do inocente. Meu Deus, abençoa Lara, cura, Senhor, usa esses antibióticos, usa todo o tratamento clínico necessário, medicamentoso, para que a tua filhinha tão pequena não tenha que se submeter a uma cirurgia delicada, que lhe traga marcas físicas, que deixe os seus pais, ó Deus, de alguma forma marcados emocionalmente. Ah, meu Senhor, visita esse casal, visita os seus avós, seus tios, toda a sua família, levando agora esperança, levando fé, encorajando, para que eles sintam a tua presença naquele quarto de hospital, naquele apartamento, naquele leito, Senhor, e vejam ali a tua mão operar. Entra por aquelas portas, envia o teu anjo ali, cura Laura, para a glória do teu nome. Todo o poder te foi dado, e é em nome de Jesus que nós oramos por um milagre, crendo na resposta, crendo no Deus da provisão, no Deus da misericórdia, em nome de Jesus, amém. E se você crer, diga amém. Aleluia, podeis assentar. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Levíticos, Levíticos capítulo 6, por favor. Levíticos é um livro do Antigo Testamento que faz parte da Torá, do Pentateuco, da coleção de 5 livros escritos por Moisés. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Levítico. Levítico capítulo 6, versículo 13. Vamos ler do verso 8 ao 13, por favor. Capítulo 6, 8 a 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despedirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler juntos o verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Este capítulo 6 do livro de Levítico vai nos falar sobre o sacrifício do altar, que ficava lá no tabernáculo, aquela tenda móvel, aquele templo móvel que Deus orientou a Moisés que fosse construído, para que enquanto nômades, caminhando pelo deserto, até que se estabelecessem finalmente em um lugar e ali fixassem morada, o povo tivesse algo que representasse a presença do divino entre os humanos.
o povo tivesse algo que representasse a presença do seu Deus. O tabernáculo era literalmente a casa de Deus no meio do seu povo. Diferente dos nossos dias, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita com abatido e contrito de espírito. Nos dias do Antigo Testamento, Ele habitava no meio do seu povo através do tabernáculo. A sua habitação não era permanente, era transitória. Deus se manifestava, e para que Ele se manifestasse, essa tenda deveria estar armada. Ela que tinha o santo lugar e o santíssimo lugar separados por um véu, e lá no santíssimo lugar, portanto, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Sobre a sua tampa se derramava o sangue da vítima, que era queimado em holocausto, para remissão dos pecados. Sobre essa tampa, 2 querubins, feitos de ouro, com as asas abertas, inclinados sobre ela, fazia alusão a um Deus que vê, a um Deus que protege, a um Deus que guarda o seu povo. Também sobre aquela tenda vinha a nuvem de glória do Senhor. Quando finalmente o sacrifício era oferecido, o sinal externo, o sinal físico, o sinal visível seria a fumaça da vítima inocente sacrificada subindo aos céus, e Deus resplandecendo a sua glória sobre o tabernáculo. Quando essas duas coisas aconteciam, era o sinal visível de que a oração tinha subido, a intercessão do sumo sacerdote tinha subido aos céus. Deus, portanto, estava recebendo a oração do seu povo, e quando a coluna de glória pairava sobre o tabernáculo, era sinal de que Deus tinha ouvido, recebido a oração do povo. E todo o povo do lado externo, que diferente de mim e de você, não poderia entrar nem no santo, nem nos santíssimos, mas ficava ao redor do tabernáculo, do lado externo, a céu aberto, sob o sol causticante do deserto. O povo então, quando via o sinal da fumaça, e quando via a coluna de glória sobre o tabernáculo, o povo então gritava e exclamava com o rosto no pó: amém e amém. Deus ouviu a nossa oração, Deus aceitou o nosso pedido de desculpas, Deus perdoou o nosso pecado. Se Deus não perdoasse o povo, se Deus encontrasse falha no sacerdote, representante legal do povo diante dele, o sacerdote pagaria com a vida. Por isso que ele entrava no santo lugar com uma corda amarrada na cintura, e tinha na barra das seus mantos sacerdotais campainhas, que eram sinos de ouro, que as pessoas do lado de fora ouviam todo o tempo essas campainhas tocando. Enquanto elas tocavam, era o sinal de que o sacerdote ainda estava vivo. Se elas se silenciassem por muito tempo, poderiam puxar a corda, e o sacerdote certamente teria pagado com a vida, porque Deus não havia se agradado ou do sacrifício ou da sua vida. Tamanha era a sua responsabilidade. E dentro desse contexto, havia então o altar do sacrifício. Sobre este altar, é o que lemos em Levíticos capítulo 6. Sobre este altar um fogo era aceso, um fogo que era levado para dentro do santuário, para que as lâmpadas do castiçal de ouro de 6 pontas, que representava a união de Deus com o seu povo, em uma única peça de ouro fundida, sem emenda e sem solda, representando, portanto, uma comunhão e um relacionamento onde não poderia existir fissura ou qualquer coisa do tipo, feito de ouro maciço, representando ali a presença de Deus, pela chama que se mantinha acesa todo o tempo sobre o candelabro, que só podia ser aceso com fogo retirado do altar, depois que se pegava a vítima, que se pegava o animal, se sacrificava o animal, aspergia-se o sangue dele sobre a tampa do propiciatório, ou melhor, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, e depois então se colocava esta vítima sobre o altar do sacrifício, onde ela seria queimada por inteiro, até se tornar pó, porque o sacrifício teria que ser pleno e perfeito. Este fogo, uma brasa deste altar, onde a vítima havia sido oferecida, é que seria usado para manter o fogo aceso do candelabro, que representava a presença de Deus ali no tabernáculo.
E o que é que aconteceria com alguém que se ousasse, para fins de praticidade, acender um fogo qualquer, mesmo dentro do tabernáculo, pegar lá um graveto qualquer, para não querer ter o trabalho de ir lá fora, pegar justamente no altar do sacrifício, a brasa usada para queimar o sacrifício, e dessa brasa produzir o fogo, para manter 24 horas, manhã ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer, este fogo aceso continuamente, representando a presença de Deus. O que aconteceria com alguém que, ao invés de ir pegar este fogo do altar, do sacrifício, ele o produzisse, trouxesse de casa, ou pegasse de algum outro lugar, ele pagava com a vida? Quem não lembra, por exemplo, do fim de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, que produziram um fogo estranho, e não trouxeram o fogo do altar do sacrifício, pegaram em outro lugar o fogo, e quando tentaram acender o fogo sobre o altar, foram ali mortos, eletrocutados, mortos, fulminados, porque tinham oferecido fogo estranho ao Senhor. Levíticos capítulo 10, versículo 11. A lei dos sacrifícios dizia que todos precisavam ver o fogo e a fumaça subindo do tabernáculo, como sinal de que o sacrifício estava sendo oferecido e as orações subindo a Deus. Por isso era muito importante manter esta chama acesa continuamente. Diz o versículo 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Trazendo para os nossos dias, de que altar poderíamos estar falando, se não da nossa própria vida? Já que nós hoje somos considerados templo de Deus, casa de Deus, habitação do Altíssimo, já que o Espírito Santo, representado por essa chama, que não pode se apagar, que foi acesa um dia nos nossos corações, deverá ser mantido aceso. E aí Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Porque embora a gente não tenha como anulá-lo por completo, nós sim podemos entristecê-lo, podemos apagá-lo, podemos impedir a sua ação em nossa vida, e isso conscientemente, muitas vezes, pelos pecados que cometemos e pelas coisas que fazemos que não agrada ao Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo, nós apagamos o Espírito Santo. Há tanto crente aí, infelizmente, que já apagou o Espírito Santo, já entristeceu e tem entristecido o Espírito Santo há muito tempo, e por isso a sua lamparina está por um triz, a sua luz já não está tão clara, tão evidente como um dia foi. Ele se tornou aquela luz opaca e deixou de ser a luz do mundo, deixou de brilhar nas trevas, já não faz mais a diferença por onde vai. Esse altar hoje sou eu e você, é a minha vida, sobre a qual Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, que somos templo de Deus, santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo, que é bom que se lembre que desceu no dia de Pentecostes, lá no cenáculo em Jerusalém, cumprindo a profecia de Joel, onde Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a face nos últimos dias. E ali no dia de Pentecostes, historicamente se cumpre essa promessa, e o Espírito Santo desce, e o fogo é visto sobre as cabeças, línguas como que de fogo, diz o texto, porque o fogo do altar representava a presença de Deus, do divino, do Espírito Santo, que um dia seria derramado para que fosse aceso nos corações humanos, abrindo os olhos espirituais do homem, trazendo luz para os que estavam em trevas, como aconteceu comigo e com você. Por isso, meus irmãos, a mensagem prática, ou a mensagem que pode ser aplicada às nossas vidas, ela tem que ser não no coletivo, mas sim no individual, no particular, na vida pessoal. Temos que entender o significado espiritual desta palavra, de um fogo que não pode se apagar, de um fogo que não pode ser apagado, não pode ser negligenciado, precisa ser alimentado como qualquer fogo. Acenda a maior fogueira, deixe queimar por sua própria conta, dali mais algumas horas ela se apagará e se tornará cinza, mas acenda uma fogueira, e para mantê-la acesa, esteja jogando lenha nela, de lenha o tempo todo. Enquanto você estiver jogando lenha, enquanto você estiver
reabastecendo ela, certamente ela continuará acesa. Em outras palavras, você acende e você determina por quanto tempo você quer que ela continue acesa. No mundo espiritual não é diferente. Tomamos a decisão de aceitar Jesus, recebemos o fogo de Deus na nossa vida, que nos purificou de nossas iniquidades, que abriu os nossos olhos espirituais, que nos trouxe um batismo de amor, que nos capacitou com dons espirituais para servir a Deus por toda a vida. Deus não se arrependeu do que fez, Deus não se arrependeu de ter me salvado, não se arrependeu de ter me salvado, Deus não se arrependeu de ter ungido você, chamado você, separado você, santificado você, porque tudo que Deus fez foi por você, por amá-lo e por desejar te usar como lamparina neste mundo, como luzeiro neste mundo, como astro que ilumina em meio às trevas. Deus te escolheu para isso. Ele te deu algo que você precisa alimentar, que você precisa manter aceso no altar. Era a missão do sacerdote não deixar o fogo apagar sobre o altar. De dia e de noite aquele fogo deveria estar aceso. Da manhã ao anoitecer ele deveria estar aceso. Logo cedo, antes do sol nascer, estava lá o sacerdote cuidando-se e se preparando para acender o candelabro, e teria que mantê-lo aceso até a noite. Um dia Deus nos alcançou, Deus nos chamou, acendeu em nós uma chama, e esta chama jamais poderá ser apagada. Como está, meu querido, a chama em seu coração? Agora que você sabe o que ela representa, olhe para dentro de si mesmo. Seu coração ainda arde como ardia nos primeiros tempos, nos primeiros dias e anos de convertido? Quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração ainda queima, o seu coração ainda se emociona, o seu coração ainda chora, ainda que não desça uma lágrima dos seus olhos. Não estou falando de um choro estereotipado, de um choro visível, mas como é que você recebe a palavra de Deus? Você recebe com alegria. Você, ao ouvir falar, vamos à casa do Senhor, que sentimento tem? De alegria ou de obrigação? De dever? Quando você pensa em um mundo perdido e ver tantas pessoas na sua família, inclusive, sem ter certeza de salvação, o que acontece dentro de você? Um constrangimento, um amor que lhe constrange, um fogo que queima, lhe tira o sossego, lhe tira a tranquilidade em saber que se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu, mas iria sem seus filhos. Você iria para o céu, mas iria sem sua esposa. Você iria para o céu, mas iria sem seu esposo. Isso é, se você vai. Se você está pronto para ir. Porque talvez nem você esteja pronto para ir, porque o fogo já se apagou há muito tempo, só restam cinzas. O coração não arde, o coração não queima. Se faz as coisas para Deus, faz no automático, faz porque aprendeu. Se ainda prega, prega no automático, prega porque aprendeu a pregar. Se ainda canta, canta no automático, canta porque aprendeu a cantar. Se faz alguma coisa na igreja, faz no automático, faz porque aprendeu, porque os anos de vida no Evangelho lhe ensinaram a fazer, mas sem o coração queimar primeiro, sem sentir o coração arder. O que esta chama significa para os nossos dias? Se o altar representa a minha vida, eu quero te falar de pelo menos 4 coisas que essa chama representa. Primeiro, essa chama representa a nossa consciência. Há quanto tempo que a tua consciência não te incomoda, não te convence, não arde e não queima? Porque se o fogo queima, se o fogo arde, traz até um certo desconforto e dor. Entendendo que esta chama é a minha consciência deveria pesar. Quando vendo os meus pés caminhando para caminhos errados, a minha consciência deveria ser a primeira a me acusar. Quando me vendo praticar coisas no oculto, no escondido, na escuridão, achando que eu estou praticando e ninguém está vendo, nem mesmo Deus. A minha consciência deveria me constranger, porque ela é a minha luz interior. Ela é o meu senso moral, ela é o meu juiz. A Bíblia fala que se tua consciência não te acusa, tens paz com Deus.
E há um texto, segundo as Crônicas, Coríntios 4:6, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandeceria a luz, resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de coração, fala de mente, e diz, repito, se tua mente, se teu coração tem paz, não te acusa, tens paz com Deus. O problema é que muitos andam por aí, com os seus corações ou mentes, ou consciências tão endurecidas, tão cauterizadas, como se suas consciências estivessem mortas. Vivem como se não tivessem mais consciência, o que não é verdade, porque consciência tem todo mundo, com exceção daqueles que perderam a razão, perderam a sanidade mental. Mas se ainda resta em você sanidade mental, com toda a perturbação que você tem na sua mente, com todos os conflitos interiores, com toda a sua depressão, mas se você ainda tem uma mente que pensa, uma mente saudável, você tem consciência. O problema é que tem muita gente com a consciência endurecida, enganada, insensível ao erro, sem qualquer peso, sem qualquer constrangimento. É o fogo que foi apagado. É a consciência que não dói mais, que acha tudo normal, nessa era do relativismo, que acha normal tudo. Acha normal ouvir qualquer música, acha normal fazer qualquer pose e expor lá nas redes sociais, tirar qualquer foto, estar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Tudo virou normal, porque o fogo, a chama da consciência moral, de uma mente que deveria ser transformada, se apagou há muito tempo. Mas essa chama também é a chama do amor, que aquece o nosso coração. E lá no Salmo 39:3 lemos assim: incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, enquanto eu falava com a minha língua. Quem ainda hoje lê a Bíblia, o seu coração quem? Quem ainda hoje lê a Bíblia e se emociona com as sagradas letras, não importa quantas vezes a tenha lido, toda vez que ler um texto, é como se ele saltasse diante dos olhos e estivesse lendo pela primeira vez. Quem não sente mais isso é porque a chama do amor se apagou. Mas a chama da fé, essa chama também, este fogo também é o fogo da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo escreve aos Efésios 1:15, 17, 18, que é a fé que abre os nossos olhos espirituais, é a fé que nos permite ver além das circunstâncias, nos permite ver além do sofrimento, além das dificuldades, nos permite ver um pomar em meio a um deserto, nos permite ver água potável jorrando e saindo de uma rocha, nos permite ver o milagre aonde não existe vida. Fé, a fé tanto falada, tanto pregada, mas que está apagada. Por isso nossos olhos estão fechados e não conseguimos mais ver a glória de Deus. Nos falta, como diz Paulo aqui, que ele orou pelos crentes em Éfeso, para que os seus entendimentos fossem abertos, mas pela fé. Ele diz assim no versículo 15: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós. E aí ele vai dizer: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, tendo aberto os olhos do vosso entendimento. Mas essa chama, esse fogo que não pode se apagar, que é o fogo, a chama do amor, que é a chama da nossa consciência moral, que precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, para que saibamos andar neste mundo pia, sóbria, imaculadamente, não envergonhando o Evangelho, não envergonhando o nome de Cristo, não apagando o Espírito, não entristecendo o Espírito. Esta chama é a chama também do amor, é a chama do amor que nos edifica, é a chama da fé que abre os nossos olhos e os nossos entendimentos, para que nós compreendamos os mistérios da graça de Deus, o poder de Deus, tenhamos conhecimento, discernimento e sabedoria. Mas essa chama também é a chama da palavra. E aí no Salmo 119, versículo 105, Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 4 chamas que unidas nos farão viver uma real experiência de conversão, e para aqueles que se converteram, de renovação e avivamento espiritual, que jamais deveria se apagar.
Há uma chama acesa no seu coração, meu querido, ainda há uma fagulhazinha. Ainda há uma fagulha que não seja aquela chama, aquela fogueira. Eu até entendo, tanto tempo se passou, né? Que ela foi acesa. Tantos cuidados desta vida têm te atormentado. Quanto balde de água fria já jogaram na tua chama? Que talvez não seja aquela chama, aquela fogueira. Não está dando nem para o gasto. Não ilumina ninguém, porque não está dando nem para iluminar você direito. E tão pequenininha. Mas tem um pavio que fumega aí? Pergunta para o irmão que está ao teu lado. Tem um pavio que fumega? Pergunta aí. Ei, tem um pavio que fumega? Pergunta para o teu irmão, menino. Pergunta. Olha para ele e pergunta. Tem um pavio que fumega ainda aí? Então não se apagou por completo. Não virou cinza. Não virou cinza ainda. Se tem um pavio que fumega, há esperança. Amém? Do fogo voltar a queimar. Há esperança do fogo voltar. Se você está aqui, é porque ainda tem um pavio que fumega. Há um grito silencioso em sua alma que nem você consegue ouvir. Quantos gritos silenciosos Davi não conseguiu ouvir? E alguns que ele ouviu não conseguiu traduzir. Que a sua alma dentro dele gemia, gritava, e ele nem entendia por que tanta aflição, tanta angústia, tanto desespero. Ó minha alma, por que estás abatida? Ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? É a pergunta de quem procura por todos os lados algo que justifique a sua angústia, não consegue. Muitas vezes nossa angústia é o fogo que está se apagando. É o grito silencioso de uma alma que está para morrer, e que um dia foi tão viva, tão resplandecente, mas há uma chama acesa em seu coração? Ou a chama que um dia foi acesa está se apagando, está por um triz? O que pode apagar a chama? O pecado. Sim, errar o alvo, transgredir conscientemente, insistir no erro. Porque o pecado nos leva às trevas, ou melhor, o pecado são as próprias trevas. O desamor também faz a chama apagar. Quantos de nós não tivemos a experiência do desamor, do desafeto, que causou decepção na família, decepção na igreja. A gente veio para a igreja achando que era uma arca de Noé, a arca da salvação. Desculpa, nós viemos para a igreja achando que é a arca da salvação, e é mesmo, só esquecemos que é a arca de Noé. Tem todo tipo de bicho, civilizado e não civilizado, domesticado e selvagem. Se ouve todo tipo de ruído, se sente todo tipo de cheiro. São seres humanos. E eu estou aqui nessa arca, e daqui eu só saio quando eu pisar em terra firme. Não é porque vocês são anjinhos com a asa auréola, e muito menos eu, não. A gente pisa no carro, a gente chuta o calcanhar, a gente decepciona, a gente às vezes trata o outro com desamor, não compreende. Sim, nos decepcionamos ou não, mas só estou aqui porque eu não me acho melhor do que ninguém que está aqui. Eu não me acho melhor do que você. Eu talvez não cometa os mesmos pecados que você comete, mas eu tenho os meus, que às vezes só eu e Deus sei. Eu também sou um paciente em estado grave. Eu não recebi alta ainda, e só receberemos alta quando Jesus vier, o médico dos médicos, fazer então a mudança radical, novo corpo, novo coração, novamente. Então as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, aí vai ser todo mundo perfeito, como anjo. Mas enquanto estivermos aqui, eu já disse e repito, se tem uma placa que devia botar com letras garrafais na porta da igreja, porque aí existe aquele estigma, que aqui só tem gente santa, só tem gente perfeita,
que os daqui são melhores do que os que estão em qualquer outro lugar. Estamos buscando ser melhores, mas ainda tem muita coisa para melhorar. É um processo. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui só cabe pecador. Por isso é que, com todos os ruídos da arca, com todos os espinhos de uma vida em comunidade, pessoas que estão muito próximas, e portanto, quanto mais próximas, mais se percebe as fraquezas e falhas, mais o espinho de um espeta o outro, incomoda o outro. Eu ainda estou nessa, porque eu olho pela janela e pelas portas dessa arca, e o que eu vejo lá fora é um mundo podre. Aqui ainda tem gente viva, tem gente respirando, tem gente com algum senso de moral. Lá fora existe um mar e corpos boiando. Lá só existe morte, aqui existe vida. Lá só tem mau cheiro, podridão moral. Aqui tem gente que defende os mesmos ideais, tem uma fé em comum, uma mesma fé, uma mesma esperança, o mesmo Senhor. Não são pessoas perfeitas, mas o que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Esse negócio de porque um pensa diferente, o outro pensa diferente, porque o irmão não canta como eu gostaria, porque esse pastor não prega como eu gostaria, porque não é administrado da forma que eu gostaria que fosse administrado, é fichinha perto do que nós temos em comum e que nos une para a eternidade. Com todos os problemas, é aqui que eu quero ficar até Jesus voltar. Porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Só teria uma razão de eu me tornar um desigrejado. Já disse e repito, é se eu me sentisse melhor do que vocês, quem está aqui. Como eu não sou melhor do que ninguém, talvez seja o pior dos pecadores, é aqui que eu quero ficar até Jesus voltar. Amém? O medo apaga a chama. Diz a Bíblia que o que é feito com medo é pecado, mas que Deus em Cristo lança fora todo medo. E a falta do conhecimento de Deus são coisas que apagam a chama em nosso coração. Aí você diz assim: mas pastor, no meu coração a chama já foi apagada há muito tempo. A Bíblia já previa isso, meu querido, que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, ou seja, a chama se apagaria. Foi o que aconteceu com você? Tanta decepção, tanto balde de água fria, né? Que a chama se apagou por completo. Se você é capaz de perceber que sua chama está se apagando, você precisa se cuidar para reacender essa chama em seu coração. Sabe por quê? Porque o morno será vomitado. Porque é melhor ser quente ou frio. Porque o morno é um indefinido. É aquele que não sabe o que quer, está sob o muro, está no vale da indecisão, não sabe a quem serve, não sabe no que crê. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E o morno, Jesus disse: vomitarei da minha boca, antes que essa chama se apague por completo. E aí eu quero dizer que Deus reservou essa noite para mim e para você, para reacender a chama do primeiro amor. Deus está aqui para acender a chama outra vez. Posso ouvir um amém? O que é que eu e você precisamos fazer? Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. O Senhor Jesus escreve a uma das igrejas da Ásia Menor, que hoje compreende a região da atual Turquia, a igreja em Éfeso, uma igreja que nos tempos de Paulo foi elogiada. Eu acabei de ler Efésios capítulo 2, onde Paulo elogia a igreja pelo seu amor, pelo seu fervor, pela sua solidariedade, pelo seu trabalho social, pela sua empolgação e compromisso, desde o primeiro dia até aquela hora. Paulo então ora para que eles permaneçam assim, firmes, com seus olhos abertos. Paulo tinha orgulho. Se tinha uma igreja que Paulo se orgulhou nos seus dias, foi a igreja em Éfeso. Pegue a carta de Paulo aos Efésios. Gente, Paulo elogia aquela igreja. Paulo fala muito bem daquela igreja. Faz algumas advertências, mas não era uma igreja com muitos problemas. Já a igreja de Corinto, a igreja dos dons espirituais, era uma celeuma, era uma confusão só. Era incesto, era briga, divisão. Olha quantos grupos na igreja de Corinto: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Uma igreja super dividida, super problemática, brinqueta, confusenta.
Mas a de Éfeso não. A de Éfeso, a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta até tranquila, uma carta de amor. Agora essa mesma igreja, nos dias de João, olha que palavra dura Jesus manda para essa igreja. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho contra ti que você deixou as primeiras obras. Aquelas primeiras obras que Paulo havia elogiado. A distância de Paulo para João é de alguns anos, algumas décadas. Mas o suficiente para aquela igreja que nos dias de Paulo foi elogiada pelo seu amor, pela sua sinceridade, pela sua verdade, pelo seu companheirismo, pela sua unidade. Agora, nos dias de João, se ouve falar outra coisa. Jesus, que conhecia melhor que o próprio Paulo, é quem escreve. E quando Jesus escreve para a mesma igreja, mas agora totalmente perdida, fria, com a chama por um triz, ele diz assim, Apocalipse 2, versículo, olha o que é que ele diz aqui para essa igreja. Olha que mudança radical. É bom quando alguém muda para melhor, concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Apocalipse 2, 4, 5. O tempo fez algum bem para nós. O tempo fez algum bem aqui para muita gente. Por exemplo, quando eu me vejo no espelho hoje, eu me sinto. O tempo me fez bem. Para algumas pessoas que eu conhecia há 10 anos atrás, há 17 anos atrás, o tempo só fez bem. Está mais bonito, mais elegante. Eu tenho certeza que tem gente que não trocaria quem é hoje pelo que foi quando casou. Eu, quando casei, por exemplo, só tinha gogó, orelha, pele e osso. Essa santa foi ungida. Ou Deus ungiu os olhos para ela ver algo diferente, ou Deus cegou o entendimento para ela casar e só enxergar depois. Estava casado, não tinha mais jeito. Mas para mim, hoje tem gente que se elogia. A maioria aqui, talvez, os que eu conheço, encontro um que está pior. Todo mundo está bem na fita. Melhorou o cabelo, melhorou a pele, né? Melhorou tudo, o astral. Quando a gente muda para melhor é 10, a gente se orgulha, mas quando a gente muda para pior, dá vontade de morrer, sim ou não? Quando muda para pior, quando não consegue mais se enxergar no espelho, quem eu era e quem eu sou, dá uma vontade de voltar atrás, mas não dá para voltar atrás. Agora o que é dito da igreja em Éfeso: tenho contra ti que você deixou as primeiras obras, aconselho-te que se arrependa. Lembra de onde caístes e volta às primeiras obras, antes que eu venha e remova o teu castiçal. Volta ao primeiro amor, volta ao início de tudo. Ei, veja, talvez eu e você nos sintamos nessa condição de alguém que precisa fazer o caminho de volta, alguém que se perdeu no meio do caminho, alguém que deixou que as muitas águas apagassem o seu amor por Deus, pela igreja, e que os rios lhe afogassem a sua fé. Uma chama que se apagou, uma chama que está por um triz. A grande mensagem de hoje é que o fogo não deveria ter se apagado, é que a chama tem que arder continuamente no altar. Lembro das virgens loucas que deixaram faltar azeite? As nécias também dormiram. O problema não foi ter dormido, porque até as prudentes dormiram. Dormiram as prudentes e dormiram as loucas. A questão é que as prudentes foram prudentes porque tinham reserva de azeite. Podiam até se dar o luxo de dar umas cochiladas e umas dormidas de vez em quando, mas tinha azeite de sobra. Quando o noivo chegou, que ouviu-se o grito, eis o noivo, elas abriram os olhos, viram que a candeia estava se apagando, mas tinha reserva de azeite, que elas tinham comprado e guardado. Foram lá e abasteceram a lamparina, e ela voltou a acender. Só que as loucas, o problema não foi terem dormido não, foi terem deixado faltar azeite. Quando falta azeite, o fogo apaga, a luz apaga. Foi ter deixado cinza sobre o altar e não ter colocado mais lenha na fogueira. Aí quando chega o noivo, que elas ouvem o grito, elas pedem às prudentes: me empresta um pouquinho do teu azeite. Não, vou te emprestar nada. Se eu te emprestar e faltar para mim, se vai ter um dia que nós vamos ser egoístas, vai ser no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus. Se alguém quiser pegar no teu
no teu calcanhar, tu vai dizer: sai daqui, me larga, fica só, eu vou. Ninguém vai estar preocupado em agarrar ninguém para levar ninguém, não. Até porque está escrito: no abrir e fechar de olhos. Quem tiver com a lâmpada acesa, com o fogo aceso, sobe. Quem tiver com o fogo apagado, fica. Será assim. E o apelo é: lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Se o fogo se apagou, Deus quer reacender hoje. Se a chama se apagou, Deus quer soprar sobre este pavio que fumega. Você ainda está vivo. Deus pega o profeta Ezequiel, leva ele para onde? Para as margens do rio Tigre. E lá lhe dá uma visão de um vale de ossos secos, nos tempos da Babilônia, aonde o povo de Deus estava preso na Babilônia. Havia sido deportado para a Babilônia, o reino de Judá tinha sido deportado para o reino da Babilônia. E ali o profeta Ezequiel tem uma visão à beira do rio Tigres, de um vale de ossos secos. Vamos ficando de pé aí. Fica sobre os teus pés. Fica sobre os teus pés. Entende esse mistério aqui agora. Entende o que Deus está falando para você. Entende? Preste atenção. Ezequiel então tem a visão de um vale de ossos secos. Só tinha osso seco, esqueleto, um cemitério a céu aberto. Aí então Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Você responderia o quê? Pode, Senhor. Eu vou orar aqui? Pode. Ele disse: só tu sabes, meu Senhor. Sopra sobre eles, profetiza sobre eles, ó filho do homem. E Ezequiel profetizou. Diz a Bíblia que osso foi se juntando com osso. Se tinha algum fêmur, se tinha algum antebraço, se tinha algum osso da mão separado do seu conjunto, cada um foi se encontrando, porque Deus é perfeito, Deus não faz troca. Foi todo mundo se encontrando, colando osso com osso, crânio com pescoço, com vértebras, com braço. E daqui a pouco foi crescendo nervo, foi crescendo veia, foi crescendo músculo, foi crescendo pele. E aquilo que antes era um vale de ossos secos se tornaram homens e mulheres, soldados, pessoas bonitas. Já não era mais aquele monte de ossos secos, eram corpos completos, corpos que haviam sido mutilados nas guerras, corpos de quem havia sido condenado à pena de morte, corpos que haviam sido queimados, corpos que haviam sido destruídos com o tempo. Onde você vê só ossos, Deus vê vida. Onde você vê só destruição, Deus vê um novo tempo, restauração. E aí Deus disse: agora, querido, sopra sobre eles o espírito de vida. Sopra e profetiza. Ah, meus irmãos, se colocaram de pé. A vida voltou a reinar onde havia morte. E aquele monte de ossos secos se tornou um exército de soldados, com capacete, com espada, armado até os dentes. Assim eu farei com vocês, ó casa de Israel. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Você está como a igreja em Éfeso. Deixou o primeiro amor. Não ora mais como orava. Não lê a Bíblia mais como lia. Não frequenta a igreja mais como frequentava. Sua comunhão com Deus não é mais a mesma. Uma frieza se instalou dentro de você. Você às vezes se sente assim, ressequido, seco, sequíssimo, sem ação, sem reação, sem vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Deus tem compromisso com a tua alma. Deus te ama. O pavio está fumegando ainda, a chama se apagou, mas há um pavio aí sedento. E eu quero profetizar que o fogo arderá no altar, o fogo voltará a arder, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem só era osso seco, estava ressequido espiritualmente, vai se tornar um guerreiro, vai se tornar uma guerreira, vai voltar a ter nervos, músculos, fôlego de vida, força, braço, perna e boca para profetizar. O Senhor está acendendo pavios que estavam apagados aqui. O fogo vem do céu. Não é você que produz o fogo, mas é você que prepara o altar. Você é o altar.
Você tem que sacrificar a sua vida aqui hoje no altar, renovar a sua aliança, o seu acordo e o seu trato com Deus. Um trato esquecido por você, não por Ele, porque Ele nunca deixou de te amar, e você está diante dEle. Ele te trouxe aqui para acender a chama outra vez. Se você ainda não sabe o que é isso, é porque você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus. Então o Espírito Santo ainda não habita em você. Se você quer receber a Cristo como seu Salvador, para que o Espírito Santo, fogo consumidor, santificador, venha descer sobre você e lhe batizar nessa noite, selando você para a vida eterna, só é você entregar sua vida a Cristo, e você será batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, se tornará propriedade exclusiva de Deus, e o seu coração vai arder por coisas que antes você ouvia e achava uma loucura. Você nem vai precisar entender, seu coração vai queimar por coisas que você nem conhecia e nem conseguia entender, mas mesmo não entendendo, o seu coração vai arder. Se você quer nessa noite trazer a sua vida, colocar no altar, para que o seu coração receba este fogo, esta presença divina, entrega a tua vida a Jesus, confessa Jesus, sai do teu lugar e aceita Jesus agora. Enquanto cantamos, quero voltar ao início de tudo. E você que está aí, meu irmão, se lembrando, quem eu já fui, quem eu sou, quem eu era e eu sou. Ah, que saudade, ah, quanto tempo. Ai, como eu lia a Bíblia, ai, como eu orava, ai, como eu ia à igreja, como eu evangelizava, como eu cantava, como eu adorava, cantava até debaixo do chuveiro. E eu estou tão distante, a chama está se apagando. Mas aí Deus fez você lembrar que seu coração ferveu enquanto eu falava. A sua alma gritava por socorro enquanto eu falava. Queimava algo no seu coração. Você está vivo, tem um coração que pulsa. Esse coração pertence ao Senhor. Entrega para Ele 100% hoje. Renova a tua vida. Enquanto eu canto, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Você que quer que o fogo volte a arder no seu coração. Você que quer receber o fogo de Deus no seu coração, entregando, reconciliando, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha aqui com pressa, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. É tempo de reconstrução. Vou regressar ao caminho. É tempo de regressar ao caminho. As primeiras obras. É tempo de voltar à prática das primeiras coisas. Eu me arrependo. Se há quem se arrependa, me arrependo, se há quem queira voltar, se há quem queira reconciliar, se há quem queira aceitar a Cristo, se há quem queira renovar a sua aliança, se há quem queira receber o fogo de Deus no seu coração, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sua oportunidade é enquanto cantamos essa música. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me Contigo, Senhor. Quero rever. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar. Vou regressar ao caminho. Vou ver. Vou ver as primeiras obras, Senhor.
abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos que de casa nos ouviram. Esta palavra chegou a lares, a corações carentes, porque está escrito: a minha palavra não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e cumprirá o propósito para o qual eu a destinei. E essa palavra é para a salvação, esta palavra é para a restauração, esta palavra é para livramento, esta palavra é para a renovação. Ó Deus, quebra as cadeias, abre os olhos espirituais, que vidas, dezenas de vidas nessa noite, de onde ouviram esta palavra, aqui ou em qualquer lugar, ou quando ouvirem esta palavra em algum momento, sejam tocadas, meu Senhor, nesse tempo em que ainda há chance, há oportunidade de redenção e salvação, nesse tempo em que ainda o Senhor não voltou para buscar a sua igreja, e que aqueles que estão distantes voltem para perto, aqueles que se afastaram voltem para perto, aqueles que estão próximos, mas ao mesmo tempo com seus corações distantes, frios, gelados, sejam aquecidos por tua presença, que o fogo volte a arder no altar e jamais venha se apagar, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o fogo esteja ardendo no seu coração e que jamais se apague. Um forte abraço.